Boa tarde, professora. Meu nome é Marcos e o meu grupo é o grupo da Carol, do Tarcísio e da Anne, e eu vim apresentar a primeira pergunta em relação à simulação de investimentos. E eu vou responder todos os campos abaixo que se pede. Primeiramente, a senhora falou para a gente escolher dois bancos e a gente escolheu o Cicobi Creditsul e o Banco Inter para fazer essa análise. Então, para a primeira pergunta, a senhora colocou possui taxa para uso de conta e tanto o Inter quanto o Cicobi não possuem taxa para uso de conta. Já a segunda pergunta é possui valor mínimo para abertura de conta? Bom, o Cicobi possui um valor de R$10 para abertura de conta, já o Inter não possui nada para abertura de conta. A terceira pergunta assim, qual é o rendimento da poupança? Bom, aqui, pelas nossas contas que a gente pesquisa na internet, o Cicobi, em média, é 0,60 com a taxa Selic. Então, ele pode variar esse rendimento, mas no dia que a gente pegou, estava em torno de 0,60. Já no Banco Inter, é fixo, é 0,50% de rendimento, conforme o tempo vai passando. E aí, depois, a gente vai para a pergunta D. Possui rendimento na conta corrente? Se sim, qual a taxa? Bom, em relação à pergunta D, no Cicobi a taxa é variável. Então, às vezes pode, tanto como não pode ocorrer a taxa. Já no Inter, ele não possui. E aí depois, na E, a senhora colocou a seguinte pergunta pra gente. Se depositar R$1.000 ao final de 12 meses, qual o valor será obtido na poupança e na conta corrente? Bom, na poupança do Inter, do Inter, ele vai se manter em 1.066,98, que será o final de 12 meses. E a senhora também pediu o gráfico, e ele vai estar aqui acima, que depois logo mais eu vou tentar colocar na tela para a senhora e ver se ela enxerga. Como a senhora pode ver, vai ter um pequeno erro a partir do 10, mas foi o erro que a gente colocou a linha do gráfico. Vai ser um segmento. Já no Cicobi, se eu não me engano, deixa eu pegar o valor rapidão pra senhora. O final de 12 meses, ele vai ficar 1.074,46. E a gente vai utilizar a seguinte conta para fazer esse cálculo. No Cicobi, a gente vai usar R$1.000 mais 0,60 vezes 12 meses. E assim a gente vai repetir essa conta no Banco Inter. E a gente vai chegar aos resultados tanto do gráfico quanto do resultado final, que serão esses que eu acabei de citar para a senhora. E a pergunta F é, após essas análises, qual o banco mais vantajoso para investimento e por quê? Bom, o banco mais vantajoso para esse investimento seria o banco do Cicobi, porque a taxa dele é variável, então pode ser mais alta quanto mais baixa em relação ao Banco Inter. Já o Inter, a taxa dele é fixa, não muda, e por isso a gente optou pelo Cicobi, que a gente vai optar também pela taxa de 0,60, que foi a que a gente achou no dia que é mais alta que a do Inter, atualmente. Então agora eu vou passar para a próxima parte, que vai... Oi, professora, meu nome é Carol e continuando aí, a próxima questão a gente vai para 2. Como o pessoal estava falando aí, o banco que a gente achou mais econômico foi o Cicobi, né, através das nossas pesquisas, das nossas análises. Então, na questão 2, ela fala para a gente simular o valor do nosso investimento, né, que foi R$3.000 que a senhora passou para o nosso grupo. E a gente vai simular esse valor de investimento durante 1 ano, 3, 5 e 10 anos, tá? E aí a gestora também pediu pra gente expulsar um gráfico também desse valor. Bom, para calcular esse valor, a gente fez da seguinte forma, a gente fez uma tabelinha, algum lugar aí da tela o pessoal vai pôr, que ficou assim, vai ficar os R$3.000, né, que foi o valor do investimento, mais o tanto da porcentagem do nosso banco, que no caso é o Cicobi, que é o melhor investimento, de 0,65% por mês. E a gente vai calculando esse valor durante 1, 3, 5 e 10 anos. Que no final, o valor total do final dos 10 anos
deu 37.906. E a gente tirando, né, o valor que a gente investiu, o lucro foi de 34.906, tá? Esse foi a resposta aí da 2. E aí vai ficar o gráfico em algum cantinho da tela aí, mostrando essa análise dele, né, subindo o investimento conforme os anos vão passando, tá bom? Obrigada, professora, até mais. Oi, professora, tudo bem? Meu nome é Anne e eu fiquei com a questão 3 do trabalho número 2, que fala assim: agora faça uma nova simulação. No primeiro mês você fará o investimento do valor indicado para o grupo. A partir do segundo mês, você irá fazer depósitos mensais de R$ 200. Faça uma tabela mostrando os valores acumulados a cada mês para 1 ano, 5 anos e 10 anos. A seguir, esboce o gráfico dessa simulação. Eu vou virar a tela para o computador agora para mim poder explicar melhor e mostrar o que a gente fez no Excel. A gente fez a planilha da número 3, onde tem os meses, o valor aplicado, o saldo de aplicação e o rendimento. Aqui no valor aplicado é os 2.000, o saldo de aplicação é os R$ 200 por mês, que estava lá na questão 3 para a gente ir aplicando durante os meses, que era o valor de R$ 200, e o rendimento. O rendimento é os R$ 200 mais o valor aplicado. Aqui a gente pode ver que a gente colocou D4 mais 200, que é o rendimento mais R$ 200, que foi o valor que foi sugerido lá na questão 3. Então, todos esses têm essa mesma conta, digamos assim, para fazer. Aqui embaixo, nos 12 meses, que é 1 ano, a gente tem 7.400 no valor acumulado. Lá mais embaixo, a gente tem o de 5 anos, que é no mês 61, que é 27 mil. E bem mais lá embaixo, a gente tem os dos 10 anos, que é no mês 120, no valor acumulado de R$ 50.600. Você também pediu nessa questão para a gente fazer uma planilha não, desculpa, um gráfico onde mostrava esses valores, esses preços. Então, a gente fez aqui embaixo são os meses e aqui em cima são os valores aplicados. Aqui a gente pode ver a explicação de cada linhazinha e aqui é o gráfico completo para você ver. Então a gente vai resolver a questão 4. Na 4 tá perguntando pra gente, tá falando pra gente comentar sobre a forma que a gente usou e a relação exponencial dos contextos analisados. Em relação ao cálculo dos juros, é porque a gente tinha que descobrir qual era o montante. Aí a nossa fórmula é M igual a C, entre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, T. O M é montante, C de capital e T de tempo. Beleza. Aqui um exemplo. Por exemplo, na questão EDA 1, a gente tinha que saber o valor da taxinha que ele ganharia por mês. De quantos por cento ele ganharia, que no caso o nosso era de 0,60%. E somando essa taxinha no final dos 12 meses, juntando para saber quanto ele ganharia. Tá. Em relação à fórmula que a gente usou para poder usar esse cálculo, a gente esboçou essa fórmula no Excel para poder fazer um cálculo sendo mais rápido. Em relação à função exponencial com os financeiros analisados, é que assim, o nosso valor da função exponencial, por exemplo, R$ 3.000 era o valor que a gente tinha para investir. Então ali ia depender do tanto de tempo que a gente ia utilizar. Por exemplo, se a gente utilizasse 6 meses, ia adquirir um valor, e se a gente utilizasse 12 meses, a gente iria adquirir outro valor. Então essa daí é a variável da nossa fórmula.
E o nosso expoente é o tanto de tempo ou meses. Depende do usuário do tanto de meses. O valor fixo, ele sempre vai ficar fixo. E sempre você vai fazendo ele vezes ele. Até chegar no tal mês e tal, que a pessoa pediu. E é isso. Oi, professora, aqui é a Carol novamente. Vim fazer o encerramento do vídeo. Agradecer a senhora por ter assistido até aqui. Falar também um resuminho do nosso vídeo, né? Que foi ali, a primeira questão foi a análise dos dois bancos, né? Que a gente viu, a porcentagem, etc. Do rendimento e tudo mais. Vimos ali que o Cicobi, né? Ele é um que vai dar mais lucro pra gente, por isso que a gente pegou ele para poder fazer a 2 e a 3. Na 2 a gente fez, né, o gráfico, mostrando ali o crescimento, né, desse dinheiro investido durante 1, 3, 5 e 10 anos. Depois a gente fez a 3, né, que a gente mostrou um investimento ali de R$ 200 ao mês. Durante também esse tempo, a gente fez o gráfico mostrando também. Aí o pessoal explicou tudo mais, né? A 4, o Tarcísio falou da fórmula que a gente usou, fórmula de juro composto. Também falamos ali a relação com a parte financeira e a parte da função exponencial que a gente está estudando, né? Então, professora, eu agradeço a senhora ter assistido até aqui. Em nome do grupo, muito obrigada. E é isso. Até mais.